Bom, meus queridos, vamos lá. Aula 1, parte 2. Eu dividi a aula 1 em duas partes porque vocês já devem ter visto. A outra aula já ficou longa pra caramba, é bastante conteúdo, mas a vantagem é que vocês vão ter essas duas partes sempre em mãos para poder estudar. Se eu fizesse uma aula só do conteúdo, eu acho que ia ficar muito extenso, galera. Então eu dividi em parte 1 e parte 2, eu acho que fica mais simples de vocês estudarem. E o mais legal, assim, podem falar o que quiserem, mas eu sou fã de aula gravada porque, primeiro que eu posso mostrar um passo a passo que eu estou acostumado a mostrar para vocês, que isso é interessante para mim, você ter o quadro e o giz para fazer isso. E segundo, que a aula vai estar disponível para você consultar quando você precisar. Então, ficou com dúvida na aula 1, vai lá, assiste de novo, pausa, vai para frente, né? Então, tem uma série de benefícios que você pode ter com essas aulas gravadas. E o que eu queria terminar de explicar para vocês são coisas extremamente técnicas aqui sobre o campo elétrico, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês primeiro o que é um campo elétrico uniforme. Pessoal, se eu tenho uma carga fonte aqui no espaço, e essa carga fonte aqui, por exemplo, é negativa, ó, e eu jogar uma carga de prova positiva aqui, ó, vai existir uma força entre as cargas. Vai existir uma certa força aqui, ó. Essa força aqui eu vou chamar, por exemplo, de F1. Se eu jogar uma outra carga de prova aqui, só que uma carga de prova também positiva, vai ter uma outra força aqui, que eu vou chamar de força 2. E reparem uma coisa aqui que é interessante, ó. Essa força aqui, ela tem que ser maior do que essa. Por que essa força aqui tem que ser maior? Porque essas duas cargas, elas estão mais próximas, a distância aqui é menor. Então, menos distância, mais força. Aqui, ó, mais distância, menos força. Então, essa força F2 aqui, ó, ela tem que ser menor do que essa força F1, por conta da distância. Então, eu posso dizer para vocês que o campo elétrico ao redor dessa carga fonte aqui, ele não é constante. Ele é mais intenso perto da carga e mais longe, mais fraco, longe da carga. Então a gente não tem um campo elétrico uniforme. Nós não temos um campo elétrico que seja o mesmo em todos os pontos. Então, eu preciso mostrar para vocês como é que a gente faz para ter um campo elétrico constante. E isso existe, galera. Existe e é muito usado em diversas situações do teu cotidiano aí. Então, imagine que eu possa pegar duas placas metálicas e eletrizar essas placas com cargas e sinais opostos. Então, por exemplo, essa placa aqui, ó, eu tirar elétrons dela e ela ficar positiva. E essa outra placa aqui, eu colocar elétrons nela e essa placa aqui ficar negativa. Então são duas placas, como se fossem duas folhas assim, que você coloca uma de frente para a outra, né? Duas plaquinhas metálicas. Essa eu eletrizo com uma carga, essa aqui eu eletrizo com outra carga. Outra coisa importante, aqui a gente separa bastante essas placas, mas normalmente essas placas aqui elas estão bem próximas, tá bom? Então uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente. Outra coisa importante é que essas placas elas vão ter cargas de sinais opostos, só que de mesmo módulo. Quando a gente faz isso e coloca essas placas próximas, surge um campo elétrico entre elas que aponta da placa positiva para a placa negativa. E esse campo elétrico que surgiu aqui, ó, entre as placas, as linhas de força desse campo, elas vão ser igualmente espaçadas, ó. Se você olhar aqui, ó, o espaçamento entre as linhas é o mesmo. E isso aqui, ó, é o que a gente chama dentro da física de céu. Então, vão se acostumando com o céu. Céu é o que a gente chama de campo elétrico uniforme. Então, em todos os pontos entre essas placas aqui, ó, o campo elétrico ele tem o mesmo valor. É diferente daqui, galera. Aqui perto da carga o campo tem um valor, longe da carga o campo tem outro valor. Dentro das placas aqui, ó, o campo tem sempre o mesmo valor. Então, se eu pegar um ponto aqui, sei lá, ele vale 10, ele vale 10 aqui, vale 10 aqui, vale 10 aqui, vale 10 aqui, vale 10 aqui. Aonde eu pegar o campo ali, um ponto ali entre as placas, o campo vai ter o mesmo valor. Por isso que a gente chama de campo elétrico uniforme ou céu. O céu, galera, é uma coisa que vocês vão estudar e vão aprender bastante sobre ele, tá bom? Então, não vai ser a primeira vez que vai aparecer para vocês e também não vai ser a última. Várias vezes a gente vai acabar encontrando questões que envolvem o céu. Outra coisa importante, galera, é que o céu, muitas vezes, ele é utilizado para acelerar cargas elétricas. Então, por exemplo, ó, se eu jogasse uma carga positiva aqui, ó, vocês acham que essa carga positiva ficaria parada? Então eu peguei a carga ali,
coloquei ela ali. Vocês acham que ela ficaria parada? Não, galera. O campo elétrico aqui vai produzir uma força nessa carga e essa carga ela vai ser acelerada em direção à placa negativa. Mesma coisa se eu jogasse uma carguinha aqui, ó, negativa aqui nessa posição. Então ia aparecer uma força nessa carga e acelerar essa carga em direção à placa positiva. Então a carga positiva é acelerada para lá, a carga negativa é acelerada para cá. Né? A carga positiva ela gosta de andar a favor das linhas, a carga negativa gosta de andar contra as linhas de campo elétrico. Então normalmente a gente usa esse sistema aqui para acelerar cargas elétricas. Então acelera, galera, até velocidades altíssimas. Outra coisa que você pode fazer e brincar, por exemplo, ó, se você jogasse uma carga positiva aqui dentro assim, ó, com a velocidade formando 90 graus com as linhas, o que você acha que ia acontecer se você jogasse uma carga positiva assim ali dentro do campo? Já conseguiram imaginar? A carga ia fazer isso daqui, ó. Ela ia descrever um movimento parabólico e ia ser acelerado em direção à placa negativa. Mesma coisa uma negativa, se você colocasse aqui, ela ia ser acelerada para lá. Então, quando você joga uma carga dentro de um campo, galera, vai ter interação entre a carga e o campo, de alguma maneira. E aí você, com bom senso, você consegue imaginar o que acontece. Então o céu ele é interessante por conta disso, né? Porque em qualquer ponto aqui do espaço, o campo tem o mesmo valor. E claro, galera, que o que você vai usar aqui para o céu, que é bem importante, ó, acaba sempre sendo essa expressão aqui. Então a força elétrica é o campo vezes a carga. E não esqueçam de colocar essa carga aqui sempre em módulo. Uma outra coisa interessante, meus queridos, é que vocês podem estar perguntando assim para mim, né? Ah, professor, você falou que quando a carga é positiva, ela sempre vai a favor das linhas, e quando a carga é negativa, ela sempre vai contra as linhas. Então, isso aqui, ó, que eu vou explicar para vocês, eu nem precisaria explicar. Porque nos livros, normalmente, o pessoal acha que vocês já entenderam todo o conteúdo, então ninguém explica nada disso. Mas eu gosto de explicar, mostrar para vocês por que é assim, senão gera uma série de confusões. Então, eu espero que vocês agora respirem fundo, que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar para vocês e não pisquem, tá bom? Não pisquem, olha para mim aqui, ó. Vamos lá, estão olhando? Bom, meus queridos, imagine aqui uma carga-fonte, ó, uma carga-fonte positiva, certo? Aí eu quero saber de você a seguinte coisa. O que acontece se nesse ponto aqui, ó, eu jogar uma carga de prova e essa carga de prova também for positiva naquele ponto? O que acontece? Bom, então vamos lá. Duas coisas que você tem que considerar. A primeira delas é colocar o vetor campo elétrico. A segunda delas, colocar o vetor força. Então, por exemplo, ó, como essa carga aqui é positiva, eu mostrei para vocês que o campo elétrico tem que apontar para fora dela. Ó. Então, isso aqui é o vetor campo elétrico. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como essa carga aqui é positiva e essa aqui também é positiva, existe uma força de repulsão entre elas. Então, a força está aqui, ó, em amarelo. Então, veja, são dois vetores diferentes. Eu representei o vetor campo, que aponta para fora da carga quando a carga é positiva, e representei o vetor força, que é uma força de repulsão, porque as cargas têm mesmo sinal. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Só que agora eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou continuar colocando uma carga fonte mais, é a carga que está gerando o campo, e aqui eu vou colocar uma carga de prova, ó, menos, só para a gente ver o que acontece. Então, o primeiro vetor que eu vou representar. Galera, como essa carga aqui é positiva, ó, o campo tem que se afastar dela. Então tá aqui, ó. Aponta para fora da carga o campo elétrico. Como essa carga aqui, ó, é menos e essa aqui é mais, você tem uma força de atração entre elas. Então coloca o vetor força aqui, ó. E aí eu queria olhar com vocês para esses dois desenhos aqui, ó, e mostrar para vocês uma coisa que eu já mostrei aqui. Então veja, quando a carga é positiva, ó, o campo e a força apontam sempre para o mesmo lado. Quando a carga é negativa, o campo aponta para um lado e a força aponta para o outro.
Então, nesse caso, essa carga ia se movimentar a favor do campo. Nesse caso aqui, essa carga ia se movimentar contra o campo. Igual você viu aqui, ó. Então, carga positiva vai a favor das linhas. As linhas sempre apontam do mais para o menos, né, galera? Mostrei isso para vocês, linhas de força. E aqui, ó, a carga negativa vai sempre contra o campo. Então, ela vai apontar do menos para o mais. Tudo bem? Tá, professor, explica mais uma vez. Né? Explica mais uma vez, porque ainda não entendi. Então, eu vou explicar para vocês mais uma vez, só que eu vou mudar o sinal da carga-fonte. Vamos colocar uma carga-fonte negativa agora. Então, vamos lá, ó, me ajudem. Vamos colocar essa carga aqui, ó, menos, tá bom? E aí, para começar, vamos jogar uma carga de prova aqui, ó, positiva. Então, carga-fonte negativa, carga de prova positiva. Então, me ajudem, ó. Primeiro vetor que eu vou representar com vocês vai ser o vetor campo elétrico. Como essa carga aqui é negativa, eu ensinei para vocês que vocês têm que representar o campo, ó, apontando para a carga. Então, esse aqui é o campo elétrico. É um campo de aproximação. Então, ele aponta para a carga quando a carga-fonte é negativa. Como essa carga de prova é mais e essa carga-fonte é negativa, vamos representar a força. Ó. Aqui, ó, é uma força de atração. Então, ó, representei o vetor campo, representei o vetor força. Vamos mais uma vez, ó. Vou colocar aqui uma carga fonte negativa e vou colocar aqui uma carga de prova negativa. Tudo bem? Vamos representar os dois vetores. Como a carga-fonte é negativa, coloca o campo apontando para ela. Coloca o campo apontando para ela. Como essa carga de prova aqui é negativa e a carga-fonte é negativa, força de repulsão. Coloca a força para lá, ó. Então, meus queridos, vamos parar um pouquinho e olhar para isso aqui de novo, ó. Vamos lá. Se a carga de prova é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido, ó. Então, nesse caso, essa carga ia se movimentar a favor do campo, só porque a carga de prova é positiva. Aqui embaixo, ó, como a gente tem uma carga de prova negativa, o campo e a força têm sentidos opostos. Então, essa carga aqui ia se movimentar, ó, contra o campo. O campo está para lá, mas ela ia se movimentar para cá. Então, percebam bem, né, a diferença. Quando a carga de prova ela é positiva, e quando a carga de prova é negativa. Então, sempre que a carga de prova, galera, for positiva, o E e o F, eles vão ter mesmo sentido. É uma regra isso, é uma regra. E sempre que a carga de prova, ó, for negativa, ó, o E e o F têm sentidos opostos. Né? Então, vocês vão ver que daqui uns dias eu vou estar fazendo exercício com vocês de campo elétrico, aí eu vou jogar uma carga lá e eu já vou colocar que a carga vai se movimentar para um determinado sentido. Então, às vezes vocês param e falam assim, professor, como é que você sabe que a carga se movimenta para esse sentido quando você jogou lá dentro do campo? Eu sei, né? Eu sei, porque eu expliquei isso aqui para vocês. Então eu vou falar assim, ó, volta lá na aula 1, na parte 2, que eu expliquei para onde uma carga se movimenta quando você joga lá dentro do campo. E vai ser... E alguns vestibulares, galera, eles vão longe, sabe? Alguns vestibulares, eles simplesmente... Eles chegam e fazem assim com vocês, ó. Eles colocam uma linha de força e dizem que o campo está apontando para lá, ó. Eles fazem isso, ó. Então o campo está na direita, né? Na horizontal para a direita. Daí eles jogam uma carga negativa aqui, ó. E vão perguntar assim para vocês, para onde que essa carga vai se movimentar? Aí você sabe, opa, peraí, se a carga é negativa, ela se movimenta contra o campo, ela vai se movimentar para lá, ó. Entendeu? É isso que vai acontecer. Então, é uma parte do conteúdo extremamente técnica, mas extremamente importante para você entender o que acontece quando você introduz uma carga dentro de um campo. Tá bom? Então é uma teoria, galera, que vocês têm que estudar muito bem, fazer resuminho se for preciso. Né? Eu tenho visto e conversado com alguns alunos assim, eles têm me contado que eles pegam essas aulas e fazem resumos no caderno, ou eles copiam o quadro no caderno. Isso tudo é válido. Então é uma aula densa, bastante informação e que vocês precisam perguntar se vocês tiverem dúvida. Tá bom? Só para a gente encerrar com o pé direito, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu deixei uma lista de exercícios aí junto com essa aula.
eu vou resolver um exercício com vocês hoje, e aí quando eu for para a aula 2, eu vou refazer mais um exercício com vocês dessa aula aqui. Então eu vou dar um pouquinho de teoria ainda na aula 2, mas vou resolver mais exercícios. Por enquanto, hoje a gente faz um aí, e aí vocês vão tentando fazer os demais. Se tiverem dúvida, vocês me perguntam. Então pegue a listinha de exercícios que vocês receberam, e vamos lá para a primeira questãozinha dessa lista de exercícios, que é o exercício número 1, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu já me adiantei, já fiz um desenho explicando o que vai acontecer, mas a gente, de uma maneira geral, vai fazer esse exercício aí juntos, com bastante calma, com bastante cuidado. Tá bom? Galera, é o tipo da questão que você está vendo pela primeira vez, então você pode parar, voltar e ver ela quantas vezes for necessário. Essa é a ideia também da gente ter essa aula gravada aí. Então ele diz assim, uma pequena esfera de peso, ó, vamos anotar o peso da esfera aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 3 newton e carga elétrica de 10 vezes 10 a menos 6 coulomb encontra-se suspensa verticalmente por um fio de seda, isolante elétrico e de massa desprezível. A esfera está no interior de um campo elétrico uniforme, então ela está no interior de um céu, de 300 newton por coulomb, orientado na vertical e para baixo. Então olha aqui para mim, ó. Eu coloquei as linhas de campo, tá vendo? Então isso que está em branco aqui são os vetores campo elétrico, são as linhas, desculpem, são as linhas de força do campo elétrico, são linhas igualmente espaçadas e o módulo do campo elétrico é 300 newton por coulomb. Eu já coloquei a esferinha aqui, ó, presa por um fio de seda, então ela está imersa dentro desse campo. Considerando que a carga elétrica da esfera é inicialmente positiva, e posteriormente negativa, as forças de tração no fio são respectivamente. Então ela é primeiro positiva e depois negativa. Galera, eu vou aumentar aqui, ó, para poder desenhar mais uma vez essa esferinha, tá bom? Então vamos fazer dois desenhos, ó. Primeiro desenho ali, ela é positiva. E o segundo desenho que eu vou fazer com vocês aqui, ó, ela é negativa, tá bom? Aí você já deve estar perguntando assim, ó, professor, mas o que vai mudar nisso? Tá bom? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, galera, com bastante calma, vamos estudar aqui, ó. Então, primeira coisa, ó, essa carga aqui, ela é positiva e ela tem um peso. Então, o peso, ele aponta na vertical para baixo. Vamos colocar o peso aqui, ó, tá vendo? A segunda força, galera, que tem nessa esferinha aqui, ó, vai ser a força de tração. Então ela está presa numa corda, tração puxa. Então a tração está puxando aqui, ó. E a terceira força que vai ter nessa esferinha, galera, é a força elétrica, porque ela tem carga e ela está imersa num campo. E olha que interessante, ó, a aplicação da teoria. Como essa carga aqui é positiva, eu acabei de explicar para vocês que cargas positivas querem se movimentar a favor do campo. A favor. Então vai aparecer uma força aqui para baixo, que é a força elétrica. Por quê, galera? Porque essa carga aqui ela quer se movimentar a favor do campo. Então, nessa situação que eu vou chamar aqui, ó, de situação 1, como é que você escreveria o equilíbrio de forças para mim? Vamos lá, me ajudem. Como é que você escreveria o equilíbrio de forças nessa situação? Então, duas forças para baixo e uma força para cima. Então, quem que é a tração nesse caso? Me ajudaram? Tração é quem? É o peso mais a força elétrica. Agora, olhem aqui, ó, o que acontece quando muda o sinal da carga. Veja que interessante, ó. Se mudar o sinal da carga, a gente continua com a força peso aqui. Nós continuamos com a tração aqui, ó. Continuamos com a tração no cabo. Então, para cima. E aí, galera, cargas negativas querem se movimentar contra o campo. Então, como essa carga aqui é negativa e o campo está apontando para baixo, ó, você vai colocar uma força elétrica para cima. Então, nessa situação 2, me ajudem aqui, ó, pelo amor de Deus, me ajudem. Como é que ficaria o equilíbrio de forças na situação 2? Aqui.
Então, na situação 2, ficaria assim, ó. Ficaria tração mais força elétrica para cima igual ao peso para baixo. Tração, portanto, seria peso menos força elétrica. Então, para a gente terminar essa questão, galera, eu preciso encontrar a primeira tração e a segunda tração. Mas para fazer isso, primeiro de tudo, o que eu preciso? Ó? Eu preciso encontrar a força elétrica. E aí vocês vão me ajudar. Né? Vocês vão me ajudar. Então, como é que a gente calcula a força elétrica? Então, vem aqui, ó. Força elétrica, eu acabei de mostrar para vocês, ó, que é o FEC. Tá bom? Força elétrica é o FEC. E como o campo elétrico é uniforme aqui, galera, o campo e a carga sempre vão ter o mesmo valor. Então, eu vou calcular uma única vez. E não esqueçam que eu nunca coloco o sinal aqui nessa carga. Essa carga sempre vai em módulo. Então, eu vou colocar o campo ó, que vale 300. Só que eu vou colocar assim, ó, se vocês me permitirem. Em vez de 300, eu vou colocar 3 vezes 10 ao quadrado. E aí, na minha carga, ó, eu vou colocar assim, ó, 10 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? E aí, como é que fica essa continha, ó? Galera, o 3 eu repito. Aqui, ó, vou repetir a base que é 10 e vou somar os expoentes, não esquecendo, ó, que aqui tem 1. Então, menos 6 mais 1 mais 2, isso aqui vai me dar menos 3. E a unidade, Newton. Tá bom? Porque é uma força, então, Newton. Uma vez que você tem agora, ó, a tua força elétrica e você tem a sua força peso, basta você fazer o que o exercício te mandar. Então, vamos calcular aqui ó, a tração na primeira situação. O peso é 6 vezes 10 a menos 3. A força elétrica, galera, é 3 vezes 10 a menos 3. E aí, somando isso, ó, 6 mais 3 dá 9. A base 10 eu repito, menos 3 aqui. Eu também repito, Newton. Então, 6 mais 3, 9. 10 a menos 3 eu repito. Está aqui a resposta. Essa é a minha primeira tração. A minha segunda tração, então, vai ser o peso, ó, 6 vezes 10 a menos 3, menos a força elétrica, que é 3 vezes 10 a menos 3. Também bem fácil de fazer essa continha. 6 menos 3 dá 3. E o 10 a menos 3 eu repito. E a unidade aqui, Newton. Aí. Então, nós temos como gabarito, primeira, ó, 9 vezes 10 a menos 3. Segundo, 3 vezes 10 a menos 3. O gabarito dessa questão aqui vai ser a letra D. Então é isso, galera. Ó, como primeiro passo aí a gente resolveu um exercício, vão tentando fazer os demais, vão tirando dúvida comigo e a gente se encontra numa próxima aí, tá bom? Tudo de bom, galera. Força aí, um abraço e até mais. Tchau, tchau.